é uma Esta forma de conferência fazer será política. gravada agora. E entrou aqui um aviso que eu tinha gravado. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto, eu estou ouvindo um som, eu não sei se é o meu microfone ou se é alguma interferência, Mel. Eu já desativei agora todos. Agora pode falar. Tá. Bom, enfim, então eu queria agradecer a presença de vocês, dizer que esse projeto, como a Mel já falou, é um projeto que acontece uma vez por mês, é o Juventude em Tela, é um projeto da Asbrinc, que tem o apoio da Caritas Arquidiocesana. Nós realizamos esse projeto com a intenção de levar o cinema, levar filmes para debater com os jovens que participam do nosso projeto no Alto da Boa Vista, mas ele também é aberto para jovens de outras comunidades. E a ideia é que a gente possa fazer com os jovens uma conversa sobre políticas públicas a partir de filmes, a partir de vídeos, a partir, enfim, de uma discussão de algo que gira em torno do interesse deles, tendo sempre direitos humanos, a defesa dos direitos humanos, a defesa dos direitos sociais como tema, como eixo da nossa conversa, como são eixos dos nossos projetos sociais. Então, eu queria começar aqui abrindo a nossa conversa, agradecendo muito a presença de vocês e dizer que essa é uma forma de fazer política. Nesse momento que a gente está com a política tão desvalorizada na nossa sociedade, trazer as comunidades, trazer a voz das comunidades, trazer a organização das comunidades como resistência a esse momento tão duro que a sociedade brasileira está atravessando, é trazer a política viva. Então, eu acho que é esse o momento que a gente tem, muito legal para a gente conversar sobre as experiências de vocês, a gente trocar e a gente poder fortalecer esse ambiente de luta que nós estamos precisando tanto para enfrentar não apenas a pandemia, mas também as desigualdades sociais, a gente poder fortalecer a luta por direitos. Então, muito obrigada e eu volto aí para a Melissa e depois a gente volta a conversar. Obrigada, viu, gente? Melissa. Obrigada, Deise. Vou compartilhar os vídeos, então, para a gente saber um pouco mais sobre os nossos convidados, sobre os projetos e sobre as ações que eles estão desenvolvendo. Um minuto. Oi, desculpe. Gente, acho que vocês não estão ouvindo, né? Só aqui. Pronto, já achei. Ah, essa vida nova tecnológica. Pronto. Meu nome é Celso Ataíde, eu sou fundador da CUFA Central Única das Favelas e vim aqui contar para vocês um pouquinho de como funciona o nosso programa chamado Mães da Favela. Esse programa ele tem duas vertentes. Vertente 1 é levar cestas básicas físicas, como essas cestas básicas aqui, para as mães das favelas brasileiras, em todo o país. E a outra vertente é levar recurso para essas mães, no valor dessa mesma cesta básica,
que é uma cesta básica digital, permitindo que essas mães possam ter a liberdade de escolher se elas precisam nesse momento do feijão ou se precisam do gás. Então, fazer essa transferência de renda também para nós é muito importante. Portanto, nós temos duas vertentes do Mãe das Favelas: cesta digital e cesta física. A cesta digital, a gente tem a parceria de 3 empresas nesse momento: a PicPay, a Vale Refeição e a Ticket Alimentação. Essas mães são cadastradas através do reconhecimento facial e é linkado ao seu CPF a partir de uma parceria com uma empresa especializada que é Acesso Digital. Depois de tudo isso, depois dos nossos líderes fazerem essa posição das imagens das mães e linkando ao CPF delas, a gente então faz a entrega dessas cestas digitais. E as cestas físicas, a gente então recebe doações de grandes empresas que chegam nas CUFAs de todo o país, no nosso centro de distribuição, com caminhões. A gente então recebe todo esse material, a gente junta nossos líderes e passam a separar arroz, feijão, macarrão, sardinha em lata, salsicha, etc. E a gente então monta essas cestas para que a gente possa, então, no último momento, levar até essas famílias, levando para cada casa das mães brasileiras. Então, agora você já sabe, você já pode continuar doando, seja a cesta digital das mães das favelas, onde elas recebem um valor por 2 meses, ou você pode continuar doando todos os alimentos que você puder doar, que nós vamos fazer esse alimento chegar à família brasileira, às mães, sobretudo, brasileiras, para que a gente possa continuar dando a nossa contribuição para esse momento de tanta tensão, aonde pega essas pessoas que sempre foram vulneráveis, uma vulnerabilidade ainda maior. Contamos com vocês e vocês podem continuar contando com a CUFA, com a Central Única das Favelas. Negociações com o próprio MST internacional. Opa. Próximo vídeo. A Kennedy tem 35 mortes pela Covid-19. A informação é do jornal Voz das Comunidades, que faz, desde o início da pandemia, um levantamento sobre os números especificamente nas favelas. No mesmo local, o painel Rio Covid-19 da Prefeitura aponta apenas 3 mortes. A Prefeitura diz que só registra os dados após exames laboratoriais, que é para não deixar dúvidas, e que ONGs e instituições não usam a metodologia científica, considerando até casos autodeclarados. Mas o jornal Voz das Comunidades contesta essa versão. A gente nunca usou os casos autodeclarados, né? Todos os casos que a gente coloca dentro do nosso painel são de casos confirmados pelas próprias clínicas da família da região. A gente fala direto com os próprios gerentes, direto com os próprios médicos, direto com as próprias pessoas, os profissionais de saúde da região, para que eles possam nos passar esses dados e a gente possa passar isso com transparência para o público. Além dos painéis disponíveis em sites de clínicas da família, o levantamento do Voz também inclui o Data Rio, projeto de estatísticas e pesquisas do Instituto Pereira Passos, que é da Prefeitura. A gente vai buscando pelo Data Rio rua por rua. Então, a gente faz um mapeamento através das ruas que para a Prefeitura é considerada bairro. A gente tem conhecimento dos territórios, né? Então, aqui no Alemão, a gente sabe o que é bairro, a gente sabe o que já é Complexo do Alemão. A Fundação Oswaldo Cruz também lançou um levantamento dos números da Covid-19 no Rio. No novo boletim, lançado na semana passada, os pesquisadores levam em conta tanto os dados da Prefeitura quanto os do jornal comunitário. A gente entende que temos uma dificuldade de ter uma caracterização exata do dado da favela, né? Os dados do município do Rio são disponibilizados por bairro. E sabemos que, apesar de termos bairros que se aproximam do tamanho das favelas, tem uma dificuldade de ter uma caracterização exata da favela. Por isso que nós consideramos também o esforço do Voz das Comunidades. A pesquisadora ressalta ainda a importância do diálogo para um retrato mais preciso da pandemia no Rio.
A ideia é dialogar justamente porque são informações de dimensões distintas. E eu não acho que necessariamente elas se contrapõem ao todo, né? Elas se complementam. Se no Voz das Comunidades, por exemplo, tem muito mais casos identificados do alemão do que no painel oficial da prefeitura, o que isso quer dizer? Será que a unidade está dando conta? Será que precisamos investigar mais essa realidade? Eu acho que dados vindos de movimentos como o Voz, eles ajudam a fazer esse tipo de discussão, uma vez que a gente sabe da dificuldade do serviço de saúde atuar no contexto de uma pandemia, né? Uma emergência sanitária. O que eles tentam fazer? Tentam ocupar o espaço que o Estado não está ocupando. Falta teste, se fala desde o início. Não tem teste suficiente nem para ter o quadro da epidemia no Brasil. Né? Nem isso tem. Tanto que o trabalho mais importante que foi feito pela Universidade Federal de Pelotas, lá do Rio Grande do Sul, fazendo um trabalho no Brasil inteiro para trazer números e ainda mostrando que está tudo muito abaixo do que poderia. O cálculo aí é por baixo de 5, 6 vezes maior que tudo que a gente mostra. Enfim, está aí então a iniciativa das comunidades tentando, né, fazer o que o Estado não faz. Na zona oeste da cidade, a Vila E o último vídeo, que é do Frente CDB, 1 minuto. Sorry. Opa, desculpa. Eu, principalmente, descendo da praia. Vou ficar um dia disso. No momento da praia, não dá para frequentar. E essa ação é muito boa, vai me ajudar muito. Eu estou dependendo dos meus filhos, para poder me ajudar. Estou podendo trabalhar, posso trabalhar dentro do site. Muito obrigado aí pela ajuda de vocês. O bagulho aqui tá doido. Eu vim aqui agradecer a esse povo maravilhoso, pessoas que estão arriscando as suas vidas, entendeu? Para poder nos ajudar. Tem uma semana atrás eu perdi o meu cunhado do coronavírus, entendeu? E eu vou continuar orando por vocês todas, porque são tudo pessoas jovens, entendeu? Arriscando a vida por pessoas que a gente nem conhece direito, entendeu? Então eu só vim aqui agradecer vocês de todo o meu coração. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, entendeu? Porque Deus vai estar com vocês em todos os momentos da vida de vocês. Tá? Muito obrigado. Queria muito abraçar vocês. Então, deixe cada um de vocês, são todas pessoas jovens, são bem jovens. Entendeu? Coisa maravilhosa. Obrigada, Zé. Ficam todos com Deus. Vocês vão voltar todos os dias na minha oração. Obrigada.
Ai. Olá, voltamos. Esse depoimento é muito emocionante, né? Eu já vi várias vezes, eu sempre fico muito emocionada, eu fiquei de novo. Agora eu queria convidar, não sei qual seria a ordem, pode ser a Verônica, convidar os convidados para que vocês se apresentassem e falassem um pouco mais sobre cada projeto para a gente. Olá, galera. Depois de um vídeo desse é muito complicado a gente conseguir falar com tanta desenvoltura, né? O Frente CDD, ele nasceu disso, né? Do nosso sentimento pela nossa comunidade e nossa preocupação. Vendo as imagens da Itália, né, nós ficamos apavorados, que é um país que tem muito mais condições, né, de cuidar da sua população, e estava acontecendo tudo aquilo. Então, a nossa preocupação foi com a chegada do Covid no Brasil e nas favelas, né? E eu, moradora do território, Cidade de Deus, fiquei apavorada, amedrontada, mesmo sendo da área de saúde, o medo assolou meu coração. Mas só que partindo do princípio que toda a minha família, todos os meus amigos estavam ali precisando desse amparo, a gente foi para a linha de frente. Por isso o nome Frente CDD, onde a juventude da Cidade de Deus se colocou à frente da situação, mesmo temendo, nós partimos para cima. A gente, muito preocupado, né, com a vulnerabilidade dos nossos, nós não medimos esforços. E foi assim toda a nossa caminhada. A chegada de parceiros, começamos com poucas coisas, com poucas doações, e foi crescendo, isso foi sendo tomado, né, por pessoas que já vêm, né, há muito tempo na luta, dentro de um território que já é muito sofrido. A Cidade de Deus é um local onde aconteceu o primeiro caso positivo de Covid, a primeira favela que foi positivo. Então, isso foi tomado de medo, pânico, e a gente se colocou para poder estar ajudando os moradores. Frente CDD é isso, é uma confusão de sentimentos, de pessoas totalmente diferentes, foi uma conexão de vários coletivos, pessoas até mesmo que nunca militaram ou trabalharam em causas sociais, mas que vieram para somar, que também se colocaram à frente dessa pandemia, desse medo todo, onde pessoas se preocupavam com o outro e encontrou nessa conexão uma força para estar lutando. A minha emoção todo dia eu trabalho dentro do posto de saúde da Cidade de Deus, onde eu recebo casos diários de Covid, e todo esse meu engajamento tem sido para poder salvar as pessoas da onde eu moro, sabe? A minha preocupação é diária, eu pego o nome, eu pego o telefone, eu peço aos meus amigos e voluntários para estar dando assistência. A gente tem acompanhado, assim, junto com o Covid, já tinha desigualdade social, então, dentro da Cidade de Deus, a gente tem trabalhado com a saúde e com a assistência social, com a parceria de algumas assistências sociais locais, e a gente está conseguindo, né, são mais de 80 mil moradores, mas a gente está conseguindo fazer um trabalho bem legal diariamente. O Frente CDD ele faz ações diárias. Quando não são cestas básicas, a gente distribui material de limpeza, a gente faz distribuição de água. Já são mais de 10 mil famílias impactadas com as nossas ações. Então, é um orgulho, sabe, de poder estar fazendo parte de tudo isso. Mesmo antes disso, né, conseguimos vencer o medo, estamos aqui. Eu tive Covid, fiquei 15 dias afastada das ações e do trabalho. Foi bem sacrificante para mim, mas a luta não parou e nem vai parar. Obrigada, Verônica. Nossa, que importante. Elaine, a gente tem várias iniciativas aqui, né? Eu acho que esse é o barato dessa discussão. A gente tem o projeto da Frente CDD, que é uma iniciativa dos próprios moradores,
e que foi crescendo, né, de acordo com essa enorme demanda. E a gente tem a Elaine aqui, que é da CUFA, do Mães de Favela, que já é um projeto de dimensão nacional. Então, queria que a Elaine falasse também sobre o projeto, se apresentasse, por favor. Oi, gente, boa tarde. Originalmente, a CUFA trabalha, e já trabalhava, mas com empreendedorismo, né? A gente vinha já num caminho de anos, mudando um caminho trazendo o fio condutor como esporte, entretenimento, cultura, e o empreendedorismo era algo muito forte nos nossos últimos anos de atuação. Tentando contribuir aí com curso profissionalizante, com conteúdos que as pessoas pudessem se movimentar e levando alguns trabalhos efetivamente para fazer a geração de renda. Quando você entra num momento pandemia, a gente inicialmente teve que parar tudo, né? Para tudo, não dá para fazer nada, ninguém pode ir mais a lugar nenhum. E fazer o que a gente fazia, a grande maioria das coisas que a gente faz tem esse caminho, né, de ter contato, bem tete a tete, uma coisa o fio condutor do empreendedorismo, principalmente de vender coisas, de dialogar com as pessoas, e aí chegamos nesse lugar, e a gente, em muitas conversas com as próprias pessoas que estavam vindo nos procurar para pedir ajuda e saber o que a CUFA ia fazer, né? A gente sabia, que eu acho que ninguém sabia, né, o que ia fazer nesse momento, todo mundo, apesar da gente ter visto a coisa chegando, mas acho que ninguém se preparou para saber como ia reagir a isso, né? Mas a grande fato é que a gente sabia o tempo todo que a gente ia ter que continuar trabalhando com o nosso público, né? Com os nossos amigos, com os nossos colaboradores, com os nossos empreendedores, que são os moradores de favela, em prioridade zero para nós. E aí, uma das coisas que a gente identificou que o nicho mais afetado ou mais sensível a tudo são as mulheres. E as mulheres mães, né? Mães de jovens que perdem emprego, ou não podem ir para a escola, crianças, e as mães que são um grande eixo na grande maioria das famílias, né? Até quando ela tem marido, muitas das vezes é ela que conduz toda a gestão familiar, né? Às vezes é uma avó que conduz o restante da família, tal. Então a gente optou por trabalhar com esse recorte de mulheres de favela, sabendo que elas são as grandes progenitoras da história, né? E um grande movimento de fazer a arrecadação e fazer com que essa arrecadação chegasse até as favelas. Eu precisava enaltecer aqui, na verdade, uma gratidão imensa quando isso for para o ar e para todo mundo que estiver aqui, do trabalho voluntariado, que tem sido algo assim magnífico na vida das pessoas. Os moradores de favela, na sua grande maioria, têm sido nossos voluntários. As pessoas que precisam menos ajudam as que precisam um pouco mais. Então, a gente faz uma grande força, uma grande rede de atividade coletiva, né? Ninguém faz nada sozinho, e nesse movimento a gente viu a força do voluntariado, a gente, com pessoas, assim, chegar na CUFA com 30 pessoas para ajudar um dia a empacotar, separar, movimentar a carga e fazer isso chegar até onde deveria chegar. Então, um ponto muito importante é isso, né? A gente priorizar o que a gente sempre acreditou, que era levar o conhecimento, levar alguma coisa para os moradores de favela, fosse no nicho do empreendedorismo, oportunidade de esporte, fazer essa aproximação das oportunidades. E quando a gente viu esse momento, a gente começou a tratar de uma coisa muito mais delicada, que foi o recorte alimentar, né? Uma questão de segurança alimentar. Optamos por trabalhar com as mães, e para fazer esse trabalho a gente contou com uma força muito grande do voluntariado. Sem isso, a gente não teria chegado na dimensão que a gente chegou, né? Eu estou com... O site está lá disponível os números, mas eu anotei um aqui. A gente conseguiu alcançar 3.600.000 pessoas no Brasil fazendo distribuição alimentar, né? Com mais de 11 mil toneladas de alimentos,
com toda essa rede, e uma grande rede de voluntários, sejam eles das empresas, porque também vieram doações muito consistentes, não teria sido possível se a gente não tivesse conseguido a articulação com empresas para fazer isso. Quando a gente fala do poder público, eu vou me arriscar aqui a dizer que a gente simplesmente ignorou esse movimento, sabe? Assim, não vamos esperar chegar alguma coisa do poder público, porque a gente já trabalha com uma realidade de não conseguir esse acesso tão fácil, não é tão fácil, não é tão rápido, não é tão consistente, o que vem é incipiente, deixa a desejar, os números não atingem a quantidade real de necessidades, e isso a gente está estampado aí para todo mundo. Então, a gente optou também por seguir um caminho sem ficar pensando no outro lado, sabe? O que a gente vai conseguir fazer? Eu acho que é isso. Nossa, maravilha, Elaine. É exatamente isso. Eu já quero começar essa discussão, né? Que é sobre o quanto a sociedade civil está se mobilizando, ignorando, né, ou deixando de esperar o poder público. Mas antes disso, eu queria que o Renan se apresentasse e falasse um pouco mais sobre o trabalho fundamental do Voz das Comunidades, que já virou uma referência aqui no Rio de Janeiro, é uma referência para quem está nas comunidades e quer se informar sobre o Covid, agora com aplicativo. Enfim, quero que você fale para a gente como é que funciona o trabalho. Acho que todo mundo, eu tenho muita curiosidade de saber como funciona essa rede de jornalistas, de pessoas que estão criando essa rede de comunicação tão importante para quem mora nas favelas do Rio. Sim. Boa tarde, pessoal. Sou Renan Leta, sou jornalista do Voz das Comunidades, faço parte do Voz há 3 anos já. É o Voz que completa 15 anos nesse mês de agosto. Estamos em festa. E a gente, desde o início da pandemia, a gente viu uma necessidade de levar informação para as favelas, né? No sentido de, a gente sabia, como a Verônica falou, se eu não me engano, a gente sabia que ia chegar nas favelas, a gente sabia que ia ter um impacto muito grande, que a gente já acompanhava lá fora, enfim, países mais desenvolvidos, como é que isso atingiu, e a gente sabia que quando chegasse na favela, isso tomaria proporções drásticas, né? Então, desde o início da pandemia, antes mesmo de sair a notícia do primeiro caso, a gente já tentou começar a criar uma consciência, né? Fazer as pessoas criarem consciência da importância da gravidade desse vírus. E tudo isso numa luta contra um governo negacionista, né? Então acho que foi a parte mais complicada. Então a gente tinha que trazer informação tipo, com muito fundamento científico, e traduzir isso para a linguagem que todo mundo entenda, né? Porque não adianta só pegar informação científica e jogar, a gente tem que botar de uma forma que todo mundo entenda. Então foi um desafio muito grande desde o início, sabe? Fazer essa transformação na informação. E aí, conforme o tempo foi passando, a gente foi vendo a necessidade, né? Tipo, os casos nas favelas, como o vídeo aí passou, a gente via que a prefeitura ou o governo do estado não noticiavam favelas. São pouquíssimas favelas, se você abrir o painel, tipo, quase não tem favela, entendeu? Eles botam mais pelo bairro e a gente sabe como muda, né? Tipo, do bairro e na favela, porque às vezes, vou dar um exemplo, não que realmente tenha acontecido, mas sei lá, fala que na Tijuca tem 100 casos, mas desses 100 casos na Tijuca, sei lá, 80 são em favelas, sabe? Então isso muda completamente o panorama. Então a gente começou a atualizar, cruzar com dados de alguns outros sites e tal, o painel tem atualização diária, e a partir daí para levar cada vez mais informação, porque uma das principais armas de combate também ao coronavírus é levar informação, né? É informar as pessoas. Claro, a gente não conseguiu criar uma consciência em todas as favelas da importância, sei lá, do isolamento social, ou da importância de usar alguns EPIs, tipo, sair na rua de máscara, nesse momento que o isolamento está afrouxado, mas a gente viu que o trabalho teve um impacto muito grande, essa informação, como você falou, que a gente virou referência e tal,
muita gente utiliza nossos dados para estudo ou para divulgar e tal. E é um trabalho, ainda mais agora com o aplicativo, tipo, o Voz funciona praticamente 24 horas por dia, porque sempre tem, são vários jornalistas tirando plantão, tem, tipo, o plantão começa às 7 da manhã e termina, acho que 1 hora da manhã. Então, tipo, são poucas horas que ficam sem ninguém cobrindo. E no meio disso tudo tem também a questão que a favela não para, nem as questões da favela param, né? Tipo, as operações, enfim. Então, no meio de toda essa pandemia, ainda tem as notícias que continuam surgindo, de operação, de tiroteio, enfim, quer que seja. Então, é um trabalho que a gente... O nosso principal pensamento é como a gente vai falar para o morador, sabe? Traduzir numa linguagem que fique de fácil entendimento, porque o nosso público é, sei lá, 80% de pessoas da favela, e dentro dessas pessoas de favela tem de todo tipo, tem pessoas mais velhas, mais novas, enfim. Então, tem que ser numa linguagem que todo mundo entenda e trazendo informação, claro, sempre com dados oficiais, né, com base científica nesse processo. Aí, junto a isso, a gente tem um monte de colaborador e de pessoas que moram em várias comunidades. Hoje o Voz cobre, de fato, todas as favelas do Rio, do município do Rio. A gente ainda não expandiu para a Baixada, mas o município do Rio a gente traz informações de todas as favelas. Claro que vai acabar saindo mais matéria de uma ou de outra, porque a gente tem mais contatos em uma ou outra, mas então acho que é basicamente isso, esse processo que foi feito de sempre procurar dados oficiais e procurar uma forma de traduzir esses dados para uma linguagem nossa. Maravilha, Renan. Nossa, então eu acompanho, né? Eu acompanho pelo Voz das comunidades. E né, eu trouxe esse vídeo porque eu achei maravilhoso, mesmo sendo uma reportagem, até te falei, a Fiocruz, que é, né, uma referência, se utiliza dos dados de vocês para a própria pesquisa. Então, como o projeto tomou uma proporção muito grande, uma importância fundamental aqui no Rio de Janeiro durante a pandemia. Aproveitando, eu queria voltar para o que a Elaine estava falando e trazer uma das questões, né? Duas questões que são importantes aqui para a nossa discussão hoje. Queria que vocês falassem sobre, primeiro, o que diferencia a favela, né? Porque a favela é um foco onde a gente pode ter uma disseminação tão grande, né? A gente sabe que tem questões sanitárias, mas como vocês percebem tudo isso? E, claro, falando sobre o poder público, né? Sobre essa falta de políticas específicas para as comunidades, que têm necessidades diferentes, têm especificidades, e como esses projetos estão lidando com isso, né? Porque, enfim, queria que vocês falassem sobre isso. Bom, a disseminação do Covid, né, foi devido ao aglomerado, né? A favela já enfrenta muita patologia, muitas doenças, né, muito antes do Covid. Então, a gente já tinha um problema dentro da Cidade de Deus de sífilis, né, que já é uma epidemia. A gente tem um problema de tuberculose. O público, né, os usuários de crack e outras drogas, ele tem sido crescente. Então, a gente tem lidado com uma série de doenças. Agora, o Covid, né? Então, o Covid já chegou num ambiente onde a gente já está acostumado, onde a gente já estava acostumado a lidar com essa questão de aglomeração. O que o Frente foi fazendo, né, foi inserindo a educação na questão de higiene. A gente começou com uma campanha muito grande de conscientização, ensinando mesmo, lavando ruas, orientando o morador, fazendo uma política de incentivo, porque contar com a política, a gente nunca contou, né? A gente aprendeu a não contar mais com a política. Então, sempre fomos uns sobreviventes dentro do território. E dentro do Frente, cada um assumiu um papel fundamental, né? A gente tem uma galera muito boa de comunicação que diariamente informa e orienta os moradores.
A questão de moradia, a gente infelizmente não tem esse poder de estar mudando, mas a higiene a gente conseguiu mudar bastante a cultura do morador. Aproveitando esse gancho, pode falar? Ou tem... tá. Aproveitando esse gancho, eu acho que uma coisa que a gente começou a observar depois de um tempo é que não dava mais para a gente ficar falando, tipo, chegou num momento que não adiantava mais a gente falar, tipo, fica em casa, morador, tipo, não adiantava, não funcionava, né, na questão do isolamento. E a gente percebeu que de fato, é uma cultura já, tipo, desde sempre, que o morador de favela, ele enxerga como casa dele a favela como um todo, sabe? Ele não pensa na casa dele como somente a casa. Tipo, ele tá na rua aqui, tipo, ele tá na rua, é a casa dele também, entendeu? Eu falo isso por mim também, tipo, quando tu fala, eu tô em casa, mas às vezes tô ali embaixo na pracinha da comunidade, entendeu? Então, isso, a gente começou a perceber isso. E aí, a partir daí, é esse trabalho que a Verônica falou, de dar acesso a equipamentos de proteção individual, né, máscaras, água, álcool, enfim, possibilitar esse acesso, itens de higiene, conscientizar e educar para a higiene básica, que realmente é uma coisa que não... Por exemplo, lavar, vai no mercado ou então chega alguma coisa por correio, você não lava o pacote, não tem esse costume, né? Tipo, você não tem nenhum cuidado. Então é de passar essa educação, né? De um novo jeito de lidar com essas questões. E a partir daí trazer um outro debate, não só ficar no simples, naquela fala simples de não, tem que ficar em casa. Tipo, ok, mas não está adiantando falar isso. Então, o que a gente pode fazer se não está adiantando? Tipo, o morador não vai ficar em casa, não tem como, não vai existir. A gente entendeu isso. Não é então, nem de operação, né? Para ficar em casa. Eles não conseguiam entender esse grito. A gente fazia o tempo todo, fica em casa, e as pessoas falavam, mas não está saindo tiro. Eles não conseguiam visualizar o perigo do vírus, né? A falta de informação era bem complicado no início. E até fazer uma grande parte da população entender, né, que a juventude, teoricamente, não corria tanto risco, mas ele tinha uma conexão em casa, que poderia ser uma avó, alguém com a obesidade mórbida, pessoas com mais vulnerabilidade, porque quando o vírus chegou, ele ia matar todo mundo, né? Ele ia erradicar as pessoas na favela. E quando foi chegando mais informações de que havia já um público que precisava ter um pouco mais de cuidado, e a gente foi falando isso para os jovens, foi tentando conscientizar, e tinha uma grande resistência de pessoas que, tipo assim, eu sou jovem, comigo não vai acontecer nada. E essa galera era um pouquinho mais difícil da gente estar lidando, mas o resultado foi positivo, assim, foi difícil, porém tem sido bastante positivo essa entrada de informação e uma nova cultura dentro das comunidades. Sim. Estava com o microfone desligado. Eu, mais uma vez, digo que conto muito com os líderes comunitários, né, que são os nossos multiplicadores. A gente, tanto quanto como o Renan falou, como com a Verônica, a gente já encontra um ambiente, a Verônica melhor que ninguém sabe aí das questões que a gente encontra de saúde, né, que tem uma questão, a gente já vinha acompanhando algumas coisas da tuberculose, por exemplo, para fazer uma campanha do Ministério da Saúde, né, de conscientização, de cuidados e tal, porque existe realmente uma falta de cuidado com a higiene, que eu acho que era natural do brasileiro, né? Acho que a gente não sabia cuidar tanto assim, né? Uma coisa geral. Imagina ali, favela, criançada na rua o tempo inteiro. E acho que continua e vai continuar, tá? Eu hoje, isso está lá no terceiro eixo, né, das pautas que você mandou para mim, mas que é a coisa do relaxamento, porque eu fico enxergando que assim, tivemos esse primeiro impacto e a CUFA contou muito com os líderes comunitários
para fazer esse serviço de multiplicadores de levar material de higiene que pudesse dar essa acessibilidade. A gente levou muito folheto, né? A gente teve uma campanha junto com a Unicef de folheto explicativo que ia junto com material de higiene. A conscientização ela veio de diversas formas, né? Todos os canais, tanto de TV quanto mídias de internet, fizeram muito bem esse papel, né? De levar a informação. Agora, levar a informação para uma pessoa que não sabe como absorvê-la ou acha que ela não serve para ela, que é mais desafiador, que é o caso muitas vezes do jovem, né? Que não, eu sou jovem e isso não vai acontecer comigo, que eu acho que continua essa mentalidade do jovem o tempo inteiro achar que com ele não vai acontecer. A gente fez muito essa coisa de levar material de higiene para combater, né? O que fizemos? Levar material de higiene e material de proteção. Aqui no Rio, a gente distribuiu mais de 50 mil máscaras de proteção de tecido, que é um outro desafio, né? Convencer as pessoas a utilizar a máscara. Que as pessoas também têm uma dificuldade aí de se educar, de se autoeducar. Eu vejo meio que 50%, se eu pudesse dizer, de pessoas que usam a máscara e 50% que não usam a máscara, né, dentro do ambiente. E acaba havendo mais as pessoas mais velhas que acabam usando hoje, né, nesse momento que a gente está vivendo, que a gente tem aí muitas fases nesses 4 meses que a gente vem passando, né? Eu vejo aqui o pessoal que usa fora, tipo, quando vai sair do alto aqui, né, da comunidade, tipo, vai para qualquer outro bairro, aí usa máscara, chega aqui e tira, tipo, nas ruas da favela é difícil você ver usando, Sim. Mas todo mundo usa para fora, sabe? Tipo, o vírus existe lá fora, mas aqui dentro não. Tá dentro de uma bolha. Tá dentro da bolha, exatamente, né? Eu queria saber também, antes da gente entrar na questão do relaxamento, que eu acho que os números, né, estão mostrando, ontem mesmo eu estava vendo o crescimento dos números no Rio de Janeiro, onde a gente já tinha alguma estabilidade, em várias capitais do Brasil que estão relaxando as medidas de isolamento. E você falou também dos jovens. Eu estava vendo que na Europa, o verão e a juventude são os principais fatores que estão trazendo de novo também a alta do número de casos. Então, toda essa reeducação para o novo normal, essa expressão, é um processo muito complicado, né? E nós estamos, nesse momento, mais uma questão que eu queria trazer. Estamos sem as escolas, e aí, falando sobre o relaxamento, queria que vocês falassem um pouco sobre isso também. A gente estava conversando muito sobre as mães, né, mães da favela. Quando você fala isso, a gente também lembra que as mães, nesse momento, estão, além de tudo, cuidando das crianças que não estão na escola, né? Também estão passando por um momento muito complicado. A escola pública não consegue dar conta dessa demanda, não tem estrutura para ter uma continuidade nas atividades e nem para dar uma ajuda alimentar. Então, juntando tudo isso, queria que vocês falassem sobre as questões que nós estamos enfrentando atualmente, a educação e as medidas de relaxamento são algumas delas. E a Elaine, eu queria perguntar uma coisa específica sobre a questão das mães. Como vocês fizeram o cadastramento? Como funciona o cadastramento dessas mães? Que a gente está tendo, né, toda essa confusão sobre o nosso auxílio. Eu queria saber como funciona o cadastro, como vocês conseguiram atingir tantas mães das favelas. O cadastro, vou começar respondendo pelo cadastro, que foi a última pergunta. O cadastro foi feito pelos líderes comunitários. E eles fizeram... A gente trabalhou com uma empresa de apoio, que o Celso até cita no vídeo, Acesso Digital. Ela criou uma plataforma, e essa plataforma gera um link. Esse link é um sisteminha e que foi enviado para os líderes comunitários. Esses líderes comunitários enviavam para as suas atendidas, digamos assim, né?
E muitas das vezes ele teve que ir até elas, porque muitas mulheres não tinham celular, não tinham internet e tal. Mas o processo foi esse, via uma plataforma digital. Só que uma plataforma simples, uma plataforma que a validação foi feita através de reconhecimento facial. Ela só tinha que colocar a identidade dela, né, uma foto da identidade, não era uma xerox, não era um escaneado, era uma foto da identidade. Então, algo muito simples de fazer, muito simplório ali com o próprio celular. E depois era feito um reconhecimento facial da identidade, da foto que ela colocava da identidade, com a foto da pessoa que estava se cadastrando. Essa discussão já aconteceu, inclusive, em outras esferas, né? Um dia desse, Celso Ataíde participou num webinário com a Unesco, e uma das perguntas foi essa, né? Por que o sistema governamental não conseguiu dar conta desse negócio e por que o de você... Porque aí é muito simples, eu acho, porque a gente não faz uma análise excludente. Eu não tenho um recorte de ficar analisando se essa pessoa tem ou não tem direito. Se ela tem filho, se ela não tem... Assim, é óbvio, para mim ela tem que ter filho. Mas se ela não tiver, ela provavelmente recebeu da mesma forma, porque a gente não foi atrás dessa minúcia de documentação, de regulamentação, para qualificar. A qualificação, para mim, dessas pessoas era o meu líder comunitário, que é alguém habilitado da nossa rede de relacionamento, dizer que essa pessoa é uma mãe em situação, naquele momento, de vulnerabilidade. E por isso é que a gente foi atendendo aí ao máximo possível, e embora o número pareça um número muito expressivo, ele ainda é muito aquém da realidade de necessidade que as favelas enfrentam. Perfeito. Renan, Verônica, agora eu fiz 3 perguntas ao mesmo tempo, né? Queria que você falasse sobre as medidas de relaxamento e como isso está impactando os números. Renan, pode falar um pouco sobre isso? Aqui a gente, tipo, eu até parei de colocar, eu colocava no grupo do Alto, tipo, sempre que tinha alguma atualização de números aqui, né, na região. E agora eu lembro que quando eu botei que tinha, tipo, 10 casos aqui, o pessoal, tipo, ficou bem assustado e tal, tipo, e agora a gente tem mais de 100, acho que 115, sei lá, a última vez que eu vi 115, tipo, tá, sabe, o pessoal acha que tá normal, que acabou, sabe? Eu já ouvi gente na rua falando, não tem coronavírus mais no alto não, não sei o quê. Tipo, acho que o jeito que foi dado o relaxamento, que foi, né, que tiraram do isolamento social e o retorno às atividades prejudicou muito, sabe? Todo o trabalho que vinha sendo feito foi praticamente desfeito por causa das medidas da prefeitura, do governo, enfim, do governo federal, quer que seja. Então, eu acho que ter o afrouxamento do isolamento nesse momento foi prejudicial. Os números seguem crescendo, tanto que já tem estudo da Fiocruz que o Rio de Janeiro pode já estar começando uma segunda onda de contaminação. Então a gente vê o reflexo disso e a gente sabe que ainda há muito caso de subnotificação. A gente vê que todo final de semana os números de casos de sábado e domingo são muito baixos. Por quê? Porque não há testagem, então eles não testam, fazem pouquíssimos testes sábado e domingo. Então a gente vê que é um problema ainda, apesar de muita gente levar como se fosse uma coisa que passou, que está passando, né? Também muito motivado pelos os recentes estudos de vacina. Eu percebo, a gente que trabalha diariamente com esses dados e com essas informações, a gente percebe que isso só piorou, só está piorando dentro da favela. E é aquilo que falaram aí agora. O jovem ainda acha que é imune, né? Que não vai acontecer com ele, ou que se ele pegar vai sair bem. E aí que acho que, na minha opinião, está o maior perigo.
porque várias festas, vários eventos já estão acontecendo, bailes já estão acontecendo, enfim, tudo isso já está acontecendo por causa desse afrouxamento de toda essa questão do isolamento. Então, o jovem vai pegar e vai levar para dentro das suas casas, vai levar para, enfim, para pessoas mais velhas, para pessoas de risco, e isso vai ter um impacto, na minha opinião, ainda maior, né? E mais grave. Eu acho que o índice de letalidade, a taxa de letalidade tende a subir. Já reparei isso em algumas favelas. Aqui no Alto, por exemplo, da última vez que eu vi, eram 111 casos e 13 mortes, ou seja, era mais de 10% a taxa de letalidade. Isso se tratando de uma região relativamente pequena. Então você bota aí, tipo, no momento que a gente tiver 1000 casos, vai ter mais de 100 mortes, sabe? Então, tipo, isso é muito alto, muito alto, muito alto. Então, acho que afrouxar o isolamento agora não é bom, não foi bom, não está sendo bom. E a meu ver, vai prejudicar ainda mais as favelas e todo esse trabalho que a gente, Frente CDD, enfim, a CUFA, todos esses coletivos estão fazendo, pode acabar sendo prejudicado, né, vamos dizer assim. Oi. Eu, né, dentro de uma unidade de saúde, né, na Cidade de Deus, eu consegui acompanhar bem esse balanço, né, essa onda onde houve uma crescente do Covid, depois houve uma baixa, e agora novamente está havendo essa crescente. Por que essa crescente? Porque está havendo esse relaxamento, as pessoas estão desacreditando da doença, estão começando a ter uma rotina normal, então a infecção vai tomar toda essa população. Uma galera que estava em casa, que fez a quarentena, que se resguardou, agora está indo para a rua e ela vai possivelmente ser infectada. As pessoas estão desacreditando pela política, sabe? A política pública de informação tem sido deficitária. Chega a se falar, deficitária não, está sendo doentia, né? Porque ele começou falando que era uma gripezinha, sabe? Levando uma desinformação às pessoas. Fora essa negativa de acesso aos testes. Dentro da Cidade de Deus, a gente conseguiu atender a clínica da família, são mais de 80 mil moradores, né? A gente só conseguiu fazer 500 testagens, chega a ser ridículo o número, sabe? E mesmo fazendo 500 testes, a gente conseguiu estar em primeiro lugar. Ou seja, imagina se a gente consegue aumentar essa testagem. Então, acho que é uma irresponsabilidade do governo. Isso vai voltar para as favelas de forma agressiva. A gente já tem uma série de problemas que a gente tem tentado enfrentar diariamente. A unidade que eu trabalho, a gente só tem 3 médicos atendendo, um vai entrar de férias, então eu não sei como é que vai ser a partir dali. A gente precisa, né, como o Frente hoje faz uma conexão com outras comunidades, a gente precisa estar se fortalecendo enquanto moradores de favela para a gente criar uma nova política. Eu agradeço muito a parceria da Nízia, da Fiocruz, do Jacó, que tem dado uma assistência, sabe, um amparo sobre informações, que é o que a gente repassa aos moradores, é o que a gente tem repassado. A gente não pode deixar as nossas comunidades entrar nesse ciclo de responsabilidade. A gente sabe que a desinformação é grande, mas que o nosso trabalho vai ser dentro disso. A gente precisa estar combatendo a desinformação com informação correta, porque a gente tem essa credibilidade dentro do território. Então, através dessa credibilidade, os moradores começam a nos ver como referência. Para mim, hoje, você, Renan, dentro do seu território, né, que é o Alto, onde minhas primas moram, você precisa estar preservando os obesos, as pessoas com obesidade mórbida, elas precisam estar fazendo a quarentena. Eu fiquei 24 horas de plantão dentro de uma unidade de saúde no Rio Centro e nenhum paciente com obesidade mórbida a gente conseguiu salvar. Então, são pessoas de risco que continuam em risco. E o vírus está aí, a vacina está sendo criada por inúmeros países, está sendo testada, mas ainda não está pronta, nós não temos. Então, a nossa responsabilidade continua. Voltando às escolas, nossa, as crianças estão sofrendo, né? Mas eu acho que tem um ponto positivo, a gente consegue, né? Eu, quanto mãe, consigo
enxergar a valorização da escola. A gente, quando retomar, os pais vão ter mais proximidade, vai ter mais valorização aos professores, né? Porque passaram por um período muito difícil de desvalorização. Então, essa retomada da escola, eu acredito que esse ano a gente não consiga voltar, porque está crescendo novamente o número de Covid. E quando a prefeitura abrir a boca para falar isso, ou o governo abrir a boca para falar isso, é porque já vai estar exorbitante. Então, acho que é isso. Acho que a nossa luta continua. A gente precisa muito dessa força de todas vocês que estão aqui presentes. O número está voltando a crescer, não está sendo brincadeira, não. A gente está notificando pessoas diariamente com Covid dentro da Cidade de Deus. A gente ainda encontra desinformação, a gente continua tentando combater a ignorância de alguns moradores, mas a gente não vai descuidar, né? Por mais que a pessoa não tenha acesso ou não quer chegar junto com a gente mesmo assim está se colocando para ajudar. Gente, para a gente não se estender muito, tem tantos assuntos. Eu tenho aqui 10 perguntas na minha cabeça, mas eu quero abrir para perguntas do público. E aí, se a galera quiser falar, quem tiver tímido e não quiser falar, pode mandar aqui pelo chat e a gente vai lendo as perguntas, tá bom? Acho que já tinha algumas, acho que já tinha algumas no chat. Eu posso fazer uma manifestaçãozinha rápida? Claro. Boa tarde a todos, a todas. Esse tema realmente é de máxima importância, porque, como já foi postado aqui no chat, a mídia ela dá muito mais ênfase ao que as empresas estão fazendo, pró-Covid, ações das empresas, e se esquecem do que as próprias comunidades estão fazendo. Mas o problema todo é o seguinte, é que eu, como professor do Pedro II, nós estamos também com um problema muito sério lá, porque já decidimos não voltar o presencial até o final do ano e talvez fazermos um tipo de educação remota a partir de setembro. E mesmo assim, existem várias discussões, inclusive eu sou um dos críticos também, porque no campus São Cristóvão II, por exemplo, que é o campus que eu milito, é o campus mais vulnerável da rede, em que nós pegamos vários alunos, estudantes das comunidades do entorno de São Cristóvão, da Baixada Fluminense. E o problema é que eles não têm internet, né, para que possam fazer esse auxílio remoto, né? E muitos deles, a grande maioria, não tem computador, e você ter aula do celular é uma dificuldade incrível. Então, eu quero fazer uma perguntinha com relação a essa problemática das comunidades, esse retorno, porque eu, como educador, eu me sinto, principalmente como educador de ciências, eu sinto, junto com a minha comunidade também, uma certa desesperança, porque é como que essa pandemia está colocando em xeque, inclusive, o conteúdo ministrado nos colégios, principalmente na parte de ciência, como esse conteúdo está sendo ministrado. Porque a maneira como existe um descaso das pessoas de não entenderem o perigo que essa doença causa, que faz já da gripe espanhola já houve isso, porque o primeiro momento da gripe espanhola não foi tão ruim, foi depois do Carnaval de 2019 que a gripe espanhola pegou pesado, através da segunda onda. Eu vi estarrecido, início do ano, a ação, isso aí eu queria que vocês me confirmassem, não? Numa reportagem da Tribuna, por exemplo,
com relação à ação do tráfico para impedir essa aglomeração das pessoas irem para a rua, fazerem aglomeração. Isso procede mesmo, isso aí que eu queria só saber sobre a ação do tráfico, ou seja, fazendo o papel que o Estado deveria ter feito anteriormente, tá certo? Que o Estado está totalmente omisso. E eu queria só fazer essa pergunta, se procede essa reportagem que eu vi no início do ano, em abril, parece, estou até com ela aberta aqui, foi em maio de 2020, entendeu? Sobre várias comunidades, inclusive com relação à favela da Cari, Coelho Neto e Fazenda Botafogo, do tráfico agindo, tendo o papel do Estado para coibir a aglomeração. Isso aí eu queria fazer essa pergunta para vocês. Eu posso responder alguns pontos dessa pergunta. Então, eu lembro que saíram realmente matérias sobre, teve até uma que foi fake, que falaram que traficantes em Acari agrediram jovens com borracha, não sei o quê, usaram imagens que não eram nem do Brasil. Mas realmente, algumas favelas tiveram isso, sobretudo algumas, a maioria por causa da facção, foi uma ordem de facção isso. E aí tiveram realmente, não é que eles faziam de fato uma ronda para ver se tinha aglomeração ou coisa do tipo, tendo uma ação mais efetiva, como foi transmitida. Mas houve sim um controle, um certo controle, principalmente no período de maior isolamento, né? Que tipo assim que começou forte essa questão de isolamento, que foi fechando tudo. Teve um período, né, que o isolamento estava sendo levado mais a sério, que foi assim nas 3 primeiras semanas, assim, entre abril ali e até o iníciozinho de maio. E realmente, acho que isso é fazer o papel do Estado. Acho que essa ação do poder paralelo, né, do tráfico, enfim, é fazer o papel do Estado, onde o Estado não atinge. Mas eu acho que isso acontece porque dentro das favelas, eu cito todas as favelas do Rio de Janeiro, todas as favelas sobrevivem através da micropolítica. Eu acho que esse é a principal informação. A política do Estado, a política geral, vamos dizer assim, não chega nas favelas de forma efetiva. Não chega. A gente está vivendo uma pandemia, no meio da pandemia a Rocinha fica 12 dias sem água. Isso é o retrato que a política do Estado não chega nas favelas. A gente teve no Complexo do Alemão uma cratera na rua aberta por mais de 7 dias no meio da pandemia. Isso é o retrato de que o Estado não chega dentro das favelas. Isso aqui eu poderia ficar horas e horas citando exemplos que aconteceram só no meio da pandemia. Não preciso nem citar o que aconteceu antes, o que, enfim, vai acontecer depois. Então, eu acho que a partir disso, as favelas sobrevivem através da micropolítica. E outra prova disso é o trabalho do Frente CDD, é o trabalho da CUFA, é o trabalho do Gabinete de Crise do Alemão, que distribuíram milhares e milhares de toneladas de alimento. Por quê? Porque o Estado não se fez presente, o Estado não cumpriu o papel mínimo durante a pandemia, durante o isolamento social. E a gente sabe, e eu vou além, a gente sabe que essa necessidade de doar cesta, de dar essa assistência aos moradores, vai além da pandemia. Antes da pandemia sempre existiu essa necessidade. A pandemia só trouxe mais à tona tudo isso. Então, novamente respondendo a pergunta do Jorge, eu acho que essa questão do tráfico ou de algum poder paralelo, ou enfim, do que quer que seja, tomar ações que deveria ser do Estado, é por causa disso. A favela sobrevive através da micropolítica.
Então, como sobreviver através da micropolítica, às vezes é feita por uma associação de moradores, às vezes é feita por um coletivo como Frente CDD e às vezes é feito por traficantes, entendeu? Dentro da Cidade de Deus, a gente conseguiu, através da comunicação, estar impactando as pessoas, inclusive traficantes, entendeu? Eles acreditaram no nosso discurso, acreditaram que era real o risco, e aí houve uma conexão de todos que são moradores, que têm mãe, que têm pai, que têm filhos e que querem sobreviver dentro, né, de uma pandemia. Então, todos aderiram, sabe? Isso foi importante, foi novo no relacionamento, mas todos aderiram à campanha. Isso, traficantes, moradores, idosos, crianças, todos que estavam realmente preocupados com o risco de morte. Só rapidamente, só para não dizer que isso aí foi uma crítica que eu fiz. Foi a realidade, tá certo? Da situação, como você falou, Renan, dessa micropolítica que existe na favela, que às vezes vai botar o traficante, poxa, mas o traficante, a gente entra naquela ideia, sem contextualizar a realidade da comunidade, não, mas evidentemente se torna cada vez mais latente o que o Estado, como já foi dito aqui, está fazendo através da pandemia econômica. Tá? Eu não vivo numa comunidade, eu vivo próximo. Eu estou morando próximo à Barreira do Baixo, próximo ao Morro do Teretia, próximo às Mangueiras. Eu tenho alunos dessas comunidades, convivo com eles, tá certo? Então, isso aí foi uma crítica com relação à atuação da comunidade perante o caso. É uma contestação que nós temos isso, tá certo? Sim, tem super válido o que você falou. Lembrando que antes da pandemia, a gente tinha toque de recolher, feito pelo Caveirão, feito pela polícia, e a gente não tinha risco e a gente sabia quando a gente tinha que se recolher. Quando houve essa conexão dentro da comunidade com o risco da pandemia, todo mundo se preocupou. O morador de favela, ele se preocupa com o próximo. Tem um ditado que diz que os vizinhos são mais chegados até do que familiares no momento de risco, né? Eu não sei bem como é falado esse ditado, mas às vezes um vizinho ele está mais presente na sua vida do que um familiar, está mais próximo para te socorrer. Então foi feito esse contato, foi feita essa interação e a favela está aí. A gente está resistindo, a gente continua na caminhada, a gente continua trabalhando, houve um relaxamento, mas a gente vai voltar com mais força para poder estar ressaltando, mostrando, né? Porque já que a gente não consegue mostrar através de testes, né? Porque as pessoas querem ver, né? Quando você está com anemia, você vai lá, pega o seu exame e vê que você está anêmico, então você se cuida. Então, quando a pessoa vê que algum conhecido foi contaminado pelo Covid, está testado, está mostrado lá aquilo, as pessoas ficam com um pouco mais de medo. Mas quando não tem isso, entra na descrença. Entra totalmente na descrença. Então, a gente também compreende a população. Eu queria fazer um comentário sobre o relaxamento em si, que é uma coisa que eu escuto muito o tempo todo, principalmente nesse movimento aí de um mês para cá que a gente está com essas normas de relaxamento e abertura do comércio e tal, é a necessidade de trabalho das pessoas, né? As pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam sair, não dá para ficar mais 6 meses sem trabalho, o comércio fechado, assim, imagina a quantidade de pessoas que trabalham no comércio e que é morador de favela. Eu tenho isso, uma realidade muito próxima da minha vida, de pessoas que trabalham na linha de frente de atendimento, né, de farmácia, de supermercado, e que continuaram trabalhando, e as que não podiam trabalhar porque estava tudo fechado.
sem receber ou com contrato suspenso, isso para quem tem vínculo. E os que não têm vínculo, mas que ainda assim não tinham como fazer seus trabalhos por conta desse movimento de isolamento. A grande pergunta que eu acho que a gente não sabe como responder é como conciliar isso, né? As pessoas precisam trabalhar e as pessoas precisam se proteger. Como é que a gente concilia isso? E uma outra questão, que aí eu passo de novo, a gente precisa pensar em que forma de... Tem um microfone aberto que está me deixando um pouco... Vou fechar todos. Tem uma questão que é, você está trabalhando, e aí quando você vai falar, principalmente com o jovem de novo, né? Como a gente vai abordar esse jovem que pega um BRT lotado para ir trabalhar num shopping na Barra, para ir trabalhar de camelô, para ir trabalhar seja lá do que for, aonde for, como é que você diz para ele que na sexta-feira ele não vai fazer nada, que ele tem que voltar direto para casa, se ele passou exposto sei lá quantas horas do dia dele, da vida dele, dentro de um BRT entupido de gente, sufocando. Como é que você diz para essa pessoa, para esse jovem, que ele não pode sair para se divertir, fazer uma festinha, ou ficar num bar, ou ir para uma resenha, seja lá o que for, que o que mais tem na favela é coisa para fazer, é parar numa birosca, é parar numa esquina, é uma caixa de som aqui, uma caixa de som ali, é uma efervescência cultural de jovem que tem a sua casa pequena, minúscula, é o que o Renan falou. Quando você mora na favela, a favela é sua casa, seus amigos são sua família, como a Verônica falou, teu vizinho ali do lado são as pessoas que estão te acolhendo no dia a dia, te socorrendo nas emergências. A última pesquisa que a CUFA fez diz que 70% das pessoas moradoras de favela que receberam alguma ajuda, seja ela de cesta básica ou financeira, ajudou algum outro vizinho com a ajuda que ela recebeu. 70% é um número muito expressivo. De novo, eu falo da coisa da solidariedade e do voluntariado, que é o grande movimento que a gente faz, né? De se ajudar aí, o frente, o voz, trazendo a comunicação, levando a informação. Como é, a grande pergunta que eu acho que a gente tem aqui enquanto coletivo é como é que a gente faz reverberar essa conscientização da proteção, conscientização do quanto você ainda pode transmitir, que não acabou, que hoje eu acho que é esse momento que a gente está vivendo, né? A gente teve várias fases, como a gente estava falando. A gente está no momento assim, não acabou, gente. Reabriu, mas a gente não acabou. O negócio está aí, está muito sério, e como é que a gente vai se proteger e ainda assim trabalhar e ainda assim se divertir? Como é que administra isso, sabe? A Verônica, da área da saúde, sabe melhor que todos nós e pode, inclusive, contribuir com a gente com essas coisas, né? Essa medida de proteção, é isso que a gente tem que martelar, sabe? De usar a máscara, manter algum distanciamento de 2 metros. Como é que você mantém distanciamento de 2 metros na resenha com os jovens? Sabe? Como é que você acha esse equilíbrio? Sabe? É uma questão muito delicada, é muito cultural, e a gente está se aproximando de alguma coisa que alguém falou aí, acho que foi a Melissa, do verão, né? Que assim, eu tenho, assim, daqui setembro, a gente vai entrar em agosto agora, segunda-feira, setembro já é primavera, já é muito calor no Rio de Janeiro, já, né? A gente está aqui, todo mundo acho que é do Rio, né? Então, assim, já é muito calor em setembro aqui. E já é um outro movimento, né? Como é que a gente vai lidar com isso no verão, sabe? Que as pessoas realmente vão... Aí mesmo é que não vão ficar em casa. Então, acho que a gente tem que se preparar, se organizar e pensar no como, enquanto coletivo, a gente pode se ajudar, colaborar e divulgar e disseminar, martelar mais isso, né? Sim, eu acho que essa questão, Elane, que você falou, passa muito também pela ausência do poder público, né? Em momento algum, a gente teve agora... um barulho, eu acho. A gente teve agora, 5 meses depois que começou a pandemia, agora que foi lançado um planejamento de emergência para as favelas pela prefeitura.
sabe? 5 meses, tipo, que emergência é essa? Que plano emergencial é esse que dura 5 meses para ser lançado? Sabe? Então, acho que essa ausência do poder público, da política pública, fez passar tudo isso, sabe? A gente sabe que o pessoal da favela precisa trabalhar, que precisa ter o que comer, que as cestas básicas, por mais que ajudem muito, infelizmente não são suficientes, porque é o que eu vi até no vídeo da CUFA, que a Melissa passou. A gente enfrentou isso aqui, a gente dava a cesta básica, mas às vezes a pessoa não tinha gás em casa. Então, sabe? Então, tipo, não é suficiente, sabe? A gente sabe que as pessoas precisam trabalhar, precisam sair, a maioria não, mas grande parte da favela sobrevive de renda própria, tem que fazer a própria renda, não tem vínculo empregatício. E as que tem e ficaram afastadas do trabalho, a maioria ou teve uma grande redução ou teve suspensão do trabalho. Porque se a gente for parar para pensar, a maior parte das pessoas que continuaram com seus empregos, continuaram em home office, ficaram em home office e continuaram recebendo normalmente, são pessoas de classe alta, classe média alta, sabe? Não são as pessoas da favela, a maioria. Então, tipo, a gente entende toda essa necessidade. Isso é um ponto realmente que tem que ser refletido. Como fazer isso, acho que é o principal agora, como retomar, né? Não é retomar a vida, porque como a Melanie falou, não voltou ao normal, o vírus ainda está aí, mas como as pessoas vão poder conviver minimamente, e quando eu digo conviver minimamente, abrange tudo isso que a Elaine falou, volto a repetir, a pessoa tem que trabalhar, mas como é que a pessoa vai só trabalhar e não vai se divertir, por exemplo? Como é que a pessoa, como é que a gente vai condenar uma pessoa que fica, como a Elaine falou, fica no BRT lotado, não sei quantas horas por dia, e quer na sexta-feira à noite ir no bar beber uma cerveja? Como é que você vai falar para ela que não, sabe? Então, tipo, acho que a favela precisa encontrar jeitos e maneiras de conciliar tudo isso e de maneira mais segura possível. E aí, acho que é aí que está a maior questão do momento para as favelas. A Deise estava pedindo a palavra aqui pelo chat. Tá, obrigada. Bom, eu queria fazer 2 reflexões breves. A primeira é o seguinte, eu acho que o grande teste é o teste que essas comunidades todas estão fazendo, que é o teste da organização, da mobilização e da resistência. Esse é um teste assim, que todas estão passando e passando com muita força e com muita garra. Essa é uma experiência inusitada, porque essa é uma experiência que está vindo, está brotando da base. Não tem nenhum político indo lá ensinando como é que isso faz. Essa experiência está brotando da raiz, da base, do sofrimento do povo que está emergindo essa experiência. Então, essa experiência, ela tem que ser adensada, compactada, ela é sofrida, é do sofrimento que ela nasce, não tem jeito, mas ela é compartilhada na base, é assim que a gente vai formar um bloco bastante forte para levar adiante essa luta e para antecipar o que vem pela frente. E aí eu acho que é preciso se pensar o seguinte, né? Eu concordo plenamente com todas as reflexões que foram feitas até aqui. Eu acho que são muitas as contradições. De fato, como é que a gente vai falar para o jovem que pega um BRT cheio, que pega uma condução cheia, que trabalha a semana inteira, rala a semana inteira, e chega no final de semana vai dizer para ele, olha, não dá para se divertir, né? Não dá para ir para o quintal da casa porque tem que ficar no recolhimento. Isso realmente são questões que têm que ser trabalhadas e tratadas no coletivo e ser pensado. Como é que a gente vai construir esses novos protocolos no coletivo? Agora, precisam ser discutidos no coletivo, porque isso é preservação da vida, né? Tem que se pensar como é que isso vai ser conversado. Agora, para além disso, eu acho que são questões que a gente precisa pensar. Como é que a gente vai antecipar algumas discussões que virão pela frente? Primeiro, a questão da renda universal. Isso é um tema que precisa ser tratado.
precisa ser discutido, porque por mais que a gente tenha ações voluntárias, são ações pontuais. Existe uma política de governo que está sendo discutida aí, que é o Renda Brasil, que vai tirar direitos. Essa Renda Brasil precisa começar a ser discutida nas bases, porque ela vem na contramão daquilo que a gente quer. A gente quer direitos, a gente não quer recolhimento de direitos. Então, a Renda Brasil que o Guedes vai propor para a classe trabalhadora, ela vai retirar a Bolsa Família, ela vai retirar direitos, e o que a gente quer é renda universal. Então, a gente precisa também, apesar de toda a luta, de toda a resistência, precisamos discutir renda universal para aqueles que precisam ficar em casa e precisam se proteger. E a segunda coisa que eu acho que é importantíssimo, que a gente também precisa alavancar a discussão, é da vacina. A vacina, quando chegar, como é que o povo pobre, favelado, trabalhador, vai ser privilegiado no calendário da vacinação? Percebe? Eu acho que é um tema aí que já tem que começar a ser discutido. Porque chegando a vacinação, como é que vai ser essa distribuição? Quem é que vai ter acesso a essa vacina? Enfim, eu acho que se a gente não começa a discutir isso nas bases e a construir uma demanda, fortalecendo essa discussão e construindo uma discussão forte, com uma argumentação e uma demanda, com protocolo, de que as bases organizadas querem isso, e esse protocolo, e esse calendário de vacinação, a gente vai ficar numa certa dependência das políticas públicas, que a gente sabe como é que elas chegam nas favelas. Porque a política chega na favela é através do caveirão, não é através de saúde e não é através da educação. Então, era só isso para a gente pensar. Obrigada. Só um instantinho, só tem mais alguém para falar? Não, pode falar, Jorge, pode falar. Não, isso é corroborando o que a Deise falou. Logo no início da pandemia, essa política econômica genocida, ele disponibilizou 1 trilhão e 200 bilhões de reais para os bancos. Para que os bancos pudessem fazer um tipo de crédito para as empresas, pequenas e microempresas, para poder passar na pandemia. E realmente foi um fracasso, porque eles exigiam muitas coisas. Eles emprestavam, se uma empresa pedisse 120 mil, eles obrigavam a fazer um depósito, um calção de 120 mil, para emprestar 240. Uma coisa assim, né? Uma coisa maluca. Então, uma das coisas que precisa se realmente pensar futuramente é uma discussão, infelizmente, nosso povo é muito sofrido, é muito sem a cultura realmente, o entendimento do todo, do que está acontecendo ao seu redor. Uma discussão profunda com relação a esse sistema neoliberal que a pandemia está colocando em xeque a cada vez mais. E como a Deise falou, eles estão aproveitando a pandemia, esse caos, para colocarem uma série de projetos, tá certo? E que os campos progressistas não estão atentando. Estão atentando mais para causas menores do que para essas macro causas que são essenciais para a nossa população, independente de ser negro, branco, amarelo, gay, mulher, homem, o que seja, mas uma coisa macro para a nossa sociedade. E realmente eu estou muito, posso dizer, pessimista com relação a que esse Paulo Guedes vai fazer conosco. Tá? Vai fazer conosco. Estou muito ansioso. Desculpa
A coisa comigo não Eu está entendo. fácil, não. São muitas, né? São muitas questões, são muitas vulnerabilidades que a gente está percebendo agora. A Yasmin, só para a gente continuar, a Yasmin pediu a palavra. Pode falar, Yasmin. Oi, gente, prazer estar aqui com vocês. Só um minutinho. É que eu tô aqui com a Verônica, aí tá saindo som dela. Só um minutinho. É muita força feminina junto. Agora eu consigo falar. Então, eu estava junto com a Verônica aqui, eu estou acompanhando o que vocês estão falando, mas estava só de ouvinte, né? Eu faço a parte da comunicação do Frente CDD, e assim, desde que a gente começou com esse trabalho, uma das coisas que a gente foi percebendo é que tá nítido que a pandemia dentro da favela é diferente da pandemia fora da favela, que isso daí é certo. Então, a gente teve que buscar, de alguma forma, como a gente ia lidar com uma comunicação com os moradores dentro da favela para que eles pudessem entender uma comunicação acessível. E eu acredito que um dos poderes que o Voz das Comunidades tem é esse, se comunicar com a favela da maneira que a favela entenda. Então, esse foi um ponto muito positivo no qual a gente conseguiu estar fazendo um trabalho de comunicação dentro das redes e fora das redes também, porque a gente sabe que muita gente não tem internet em casa, não tem computador, não tem celular, e a gente tinha que estar alcançando esses moradores de alguma maneira. Então, eu entro falando mais sobre essa questão da conscientização, porque no início a conscientização era não saia de casa, cumpra com a quarentena. Depois de um tempo, a gente começou a perceber que não dava para simplesmente falar não saia de casa. As pessoas precisavam de alimento para estar em casa, precisavam de uma forma de conseguir se proteger do vírus. E aí a gente começou a levar água para as pessoas, começou a entender que tem muita gente que não tem água, então vamos levar um álcool em gel, enfim. Hoje em dia, a nossa comunicação é diferente. A gente não consegue mais falar não saia de casa. Hoje em dia, a gente fala use máscara. Se sair de casa, lave as mãos. Então, assim, acaba que muda a necessidade dentro da favela, porque as pessoas não têm como mais ficar. E, assim, eu venho com essa questão quanto à necessidade da comunicação num momento de pós-pandemia, porque a gente sabe que uma hora isso vai acabar. E aí, como fica? Eu pergunto isso pro pessoal do Voz, pergunto isso pro pessoal da CUFA, e essa pergunta também fica pro Frente CDD, porque é uma coisa que ainda está muito incerta pra gente do que vai ser depois da pandemia. Como a gente vai lidar com isso? Como as pessoas vão lidar com isso? Porque quando a gente começou, as pessoas estavam ficando em casa e tudo bem, tinha gente recebendo ainda. Hoje em dia a gente bate nas portas, as pessoas falam que estão precisando de ajuda porque não tem trabalho, ficaram desempregados. E daqui a um tempo a gente não sabe mais como é que vai ser, a gente só vai saber quando a gente chegar. Então eu acabo deixando essa pergunta para o pessoal do Voz, pessoal do Frente, aí Verônica também se puder responder, e para o pessoal da CUFA, porque como vai ser no pós-pandemia, quando realmente chegar essa vacina, ou se não chegar, como a gente vai continuar lidando com isso enquanto coletivo de favela, enquanto projeto social, ou o que for. É isso, gente. Obrigada, Yasmin. Alguém vai responder? Vocês são próximas? Então, eu acredito que pós-pandemia vai... aliás, agora, né, durante a pandemia, a gente já conseguiu influenciar as pessoas com uma nova cultura de higiene, de cuidado. Acho que isso vai se perpetuar por um tempo. A gente não pode perder isso, porque também vamos evitar outras doenças, né? O ser humano em contato com o meio ambiente, tudo pode acontecer, tudo pode surgir. A gente não sabe como o Covid nasceu e como ele chegou até a gente. Existem várias posições da chegada do Covid. Então, acho que isso vai reduzir muitas outras doenças que já existiam, como tem reduzido também. A gente, antes de entrar no Covid, a gente estava com uma epidemia de sarampo, e também houve uma redução, tudo através da higiene, tudo através do cuidado, tudo através da utilização de máscaras, dessa preservação. O vírus ele precisa do ser humano para circular, ele não circula sozinho. Então, eu acho que pós-pandemia a gente vai ter um novo ciclo de higiene, né? Um novo cuidado e uma redução de muitos impactos na questão de saúde. Eu
Pode falar, Elaine. Pode falar. Não, eu ia falar sobre a questão dos ciclos, exatamente como a Elaine falou, né? Nós temos muitos ciclos ainda pela frente da pandemia, a gente não sabe o que vem, mas eu queria chamar a atenção, a Verônica falou uma coisa que eu fiquei pensando, entre várias coisas, né, que eu estou aqui ponderando, o morador da favela tem credibilidade com o morador da favela. E isso é muito legal, né? A gente está sem as escolas, como eu tinha falado, então a gente está buscando formas de fazer um novo processo educacional, né? Como reeducar as pessoas para essa higiene, como reeducar as pessoas para esse novo normal. E às vezes a política pública ela chega de uma maneira tão vertical, ou ela vem de longe e a pessoa não consegue sentir que aquilo é para ela, ou que aquilo faz parte da realidade dela. E como dentro das favelas a gente consegue criar uma forma de gerar, de passar essa informação com essa credibilidade, né, de estar na favela, de viver a favela, de saber como funciona, de saber que a Rocinha está sem água há 10 dias, de saber que nós estamos falando de uma outra condição de vida. Então, só para resumir o que foi falado, né, como a Deise falou, fiquei pensando sobre a construção dessa ideia de novo normal a partir de um debate da favela. Como fazer esse debate? Como construir essa nova educação, né? Essa nova educação para a higiene, que vai ser fundamental com uma nova onda ou sem uma nova onda. Eu acho que é uma grande herança para a gente. Só isso. Por favor, Elaine. Eu acho que a gente nunca teve o que a gente teve agora, né? No sentido do que a pandemia trouxe para nós. Aflorou a solidariedade, desmascarou ou mostrou arregaçadamente as nossas diferenças, o quanto a gente está mais suscetível, mais vulnerável, menos atendido, né? Só ficou mais escancarado. Abre a valorização do serviço do professor, enquanto que foi o que a Verônica falou no início, deixa para a gente um aprendizado de higienização, que a gente aprende também, e como a Verônica bem disse, vai reduzir aí um número de outras doenças que também eram acometidas em função de uma falta de higiene adequada. Mas a gente continua com problemas que a gente tem o tempo todo. A gente tem a falta d'água, a gente tem um problema com esgoto, a gente tem uma dificuldade de um X número de desempregados, independente de antes ou depois da pandemia. A gente tem um X número de pessoas sem acesso à internet. Então, onde eu penso assim, depois da pandemia, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar lutando por coisas que a gente vem lutando há muito tempo, com um agregador, com um elemento monstruoso agregador nas nossas vidas, que é essa doença. Essa, sinceramente, não era a previsão ou sabe, que eu gostaria, mas é como eu me sinto. Estou falando de uma forma bem pessoal disso, né? A Deise falou aí desse novo plano de política, que é o Renda Brasil, que vai fazer um recolhimento de direitos, assim como a reforma tributária, assim, sabe, como outras políticas que vêm sendo impostas. E a gente está num movimento, a gente está num lugar, e eu não sei se meus pares concordam, estou falando muito por mim, de que o governo atual ele só fez piorar um quadro de dificuldade que a gente já vivia, né? A coisa da política pública que a gente vive atualmente, ela está cada vez afastando mais. A gente vinha galgando uma aproximação, uma redução de diferenças ou de desigualdades, né? Galgando a passos lentos, mas vimos, e hoje a gente está voltando para um novo abismo. E a gente vai enfrentar uma grande recessão,
mas a gente vai levar algum conhecimento, algumas práticas novas e se adaptar a uma nova realidade. A Deise pediu a palavra aqui. Ah, pode falar, Renan. Não, pode falar, Deise. A Deise pediu a palavra aqui no chat. Gente, é bem rapidinho. Elaine, olha só, eu só queria discordar de você de uma coisa, que eu acho que tem fortes elementos agregadores. Eu acho que o que agrega não é a doença, o que agrega é a organização. O que está agregando é essa capacidade de resistência, de luta, é essa diferença, claro, diferenças que somam, sabe? Eu acho que é isso que você falou agora no final, né? Novas práticas, novos conhecimentos, eu acho que é isso que está agregando. É isso que a gente tem que olhar com muita esperança, porque essa é a força que fica, porque o que está agregando não é o que nos leva para enfrentar a doença, o que nos leva para os novos padrões de higiene, não é isso. O que eu acho que está agregando é essa capacidade de mostrar que é na organização, na luta, que a gente resiste e é a partir dessa organização que a gente vai conseguir superar e apontar saídas. Só isso, tá? Só para pontuar aí esse amarrado de coisas que acho que definiram bem. Eu acho que essa, não só a comunicação pós-pandemia, mas a favela pós-pandemia, acho que sai ainda mais forte no sentido de perceber que aquele ditado, aquele lema, nós por nós, realmente funciona, né? Eu acho que isso ficou nítido, que quando a favela precisa agir por si mesma, ela consegue agir. A Verônica citou o exemplo do Frente CDD, que começou meio que do nada e foi aliando gente e cresceu muito, né? Aqui no Alto também nunca tinha distribuído cesta básica nem nada do tipo, e com a pandemia eu vi essa necessidade ainda mais aflorada e surgiu, e, tipo, eu criei o negócio, a ação social que a gente fez, tipo, foi muito do nada, sabe? E muita gente começou a se agregar e ajudar. Então acho que fica essa lição do nós por nós, né? Que realmente é uma realidade, né, na favela. E eu acho que a gente precisa começar a tentar levar o que acontece na micropolítica das favelas, né, como eu falei, lideradas por coletivos, por movimentos, por associações, enfim, o que quer que seja, precisa pegar essa micropolítica que tem dado certo, tanto que a favela sobrevive tanto tempo, e a partir dessa micropolítica tentar levar, fazer alguns projetos efetivos para que isso se torne parte da política geral, sabe? Eu acho que é um movimento que tem que acontecer, já passou da hora de acontecer. A gente precisa pegar os exemplos, a gente tem inúmeros exemplos de coisas que deram certo, que estão dando certo, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil afora. Então a gente precisa de maneiras de estruturar isso, e quando eu falo maneiras, a gente precisa, por exemplo, de candidatos políticos da favela que levem isso, porque a gente não pode esperar que pessoas de fora farão isso, porque até hoje não aconteceu, né? Não vai ser agora que vai acontecer. Tem essa visão, né, que para olhar para a gente, só a gente mesmo. Então, a gente precisa encontrar essas maneiras para levar essa micropolítica para dentro da política geral. Acho que a partir daí a gente vai começar a ter algumas mudanças. Como eu falei antes, a realidade da fome, da necessidade de cesta básica de alimento vem muito antes da pandemia. A pandemia só evidenciou isso. E digo ainda, vai continuar pós-pandemia. Após a pandemia, muita gente ainda vai precisar de cesta básica, vai precisar de ajuda, vai precisar de água, de itens de higiene, enfim. Então, a gente precisa encontrar meios de fazer isso continuar, perpetuar, né? Porque, infelizmente, a favela é um lugar
como eu falei antes, que está abandonada no Rio de Janeiro. Quando eu falo favela, eu falo todas as favelas. No Rio de Janeiro é um ambiente abandonado, então a gente precisa trazer o olhar da política geral para dentro da favela. Eu acho que o meio de debate disso é através da micropolítica que deu certo como reflexo. Perfeito, Renan. Tiago Lima pediu a palavra. Pode falar, Tiago. Oi, galera, boa noite. Máximo respeito aí a todos, as mulheres negras faveladas representando a gente aí, inclusive a Verônica. Eu faço parte do Frente CDD também. Eu sou da comunicação, eu sou fotógrafo, jornalístico. E, assim, muito maneiro que a gente, nesse papo que está rolando, e, assim, uma das coisas que eu queria, falar é que, assim, uma parada que funcionou desde o início, que eu percebi como fotógrafo, é que esse corpo a corpo, quanto cria, né, como morador da localidade, né, falando para outro morador, isso funcionou muito. Né? Então, assim, pegando o gancho do Renan, acho que é importantíssimo, mais do que nunca, a gente ter uma representatividade dentro da política sendo da favela, porque era muito interessante isso, porque não era só mais um projeto social, não era só mais uma ONG, não era só mais alguém fazendo algo. Morador, né, da localidade, falando para outro morador, né, conscientizando, levando, né, as questões do vírus, né, no início, que estava assim, quem tem acesso à internet, à informação, foi muito mais rápido de entender o que estava acontecendo, mas para quem não tinha esse acesso, né, como eu, né, fui fazer um trabalho no Dia das Mães, que eu desci no domingo, né, e assim, levar acesso, né, para as mães, mulheres, e alertar elas sobre o que estava acontecendo, sobre o cuidado e tudo mais, isso foi importante. Então, acho que mais do que nunca, a gente também ter essa comunicação humana, né, do corpo a corpo, né, de ir lá e sentir, de entrar dentro entrar num barraco ou ficar do lado de fora, sabe, conversar, porque o povo é muito receptivo, né? Se a cada saída minha para fotografar, né, eu era muito bem recebido, né, com um copo, né, tendo que ficar ali da porta, muitas das vezes querendo me dar um abraço. Então, assim, eu acho isso muito importante, mais do que nunca, né? A gente começar a entender que não é só fazer mais um projeto, que não é só deixar mais alguém entrar na favela para fazer algo, mas a gente entender que esse corpo a corpo, de estar ali com o pessoal, de estar mostrando dentro da realidade, nossa vivência acontecendo, né, morador, né, isso é extraordinário. E, de antemão, quero agradecer a todo o coletivo, né, porque foram mais de 4 meses agora, né, de vivências reais que eu nunca vivi dentro da fotografia, né, e então é isso, né, máximo respeito a todo mundo e vamos continuar na luta. Quero aproveitar a oportunidade aí que o Thiago já está falando. Essa semana a gente teve uma experiência assim, muito incrível, né? Está surgindo através da Prefeitura um projeto Provida que cuida das crianças em vulnerabilidade. E uma fotografia que o Thiago fez foi colocado na página e eu coloco sempre nos meus status as fotos das ações, onde a gente faz a distribuição de cestas. E ele pegou uma mãe com um bebê recém-nascido, né, na fila para poder pegar uma cesta. Quando foi na segunda-feira, a ação foi no sábado, na sexta, não me recordo, e na segunda a gente colocou essa postagem. Cara, me emociona muito só de lembrar. Essa criança tinha falecido. E aí me foi falado através de uma moradora que aquela foto ali foi a última foto daquela criança, sabe? A criança foi com a mãe para uma ação, a criança morreu por uma causa que a gente ainda está investigando através da saúde,
mas o impacto, né, das ações e das imagens que a gente sempre está mostrando a realidade da favela. Acho que é muito importante esse nós por nós, é muito importante a gente mostrar ao morador. Eu evito muito me mostrar nas ações, eu gosto muito de ver a minha população, eu gosto muito de ver o brilho das pessoas com as nossas ações. Eu gosto de olhar cada foto, reconhecer cada morador, porque é impossível a gente conhecer todo mundo, mas através das ações eu valorizo muito a amostra do meu próximo, né? E a felicidade que a gente consegue estar levando pelo nosso olhar por nós mesmos. Não adianta, foi o que o Renan falou, a gente esperar que alguém faça. É necessário, sim, que haja um representante de cada comunidade para lutar, porque conhece. Só vai lutar por uma causa quem realmente conhece aquela causa, quem conhece aquele território e as vulnerabilidades. A gente precisa se levantar mesmo quanto comunidade. Não adianta que o branco não vai lutar pelo negro, o rico não vai lutar pelo pobre. É nós por nós. Se a gente não fizer nada, eles não vão fazer. Não adianta a gente aguardar que alguém faça. Então, acho que é um momento da pandemia, pós-pandemia, as favelas se levantarem, a gente se levantar contra a favela, a gente se mostrar, se colocar e gritar, sabe? Gritar o tempo todo que a favela merece ser olhada, que também somos cidadãos e que nós precisamos também de um espaço. Gente, eu queria ir encerrando, não sei se tem mais alguma pergunta, e queria falar sobre a importância desse momento, né? Quando a gente fala de micropolítica, isso aqui é micropolítica, debates como esse, encontros como esse, para falar, para compreender a importância de trabalhos fundamentais como o que cada projeto desenvolve e o impacto que isso gera em tantas vidas no meio de uma pandemia com um desgoverno que nós temos, né, atualmente. Para contribuir, eu sei que é muita coisa para a gente conversar, eu fiquei aqui com a minha cabeça com mais 15 perguntas para fazer. Eu vou deixar aqui todos os contatos de todos os sites, de todos os projetos, que eu acho que esse diálogo não pode acabar. Eu acho que quem quiser se informar mais sobre cada projeto, sobre como doar, sobre como estar presente, ou mesmo esse diálogo sobre como nós vamos fazer essa representação, uma realidade, como nós vamos construir esse novo normal, esse futuro e essas novas fases, esse diálogo é contínuo. Então, para a gente continuar trocando, eu vou passar aqui pelo chat, ó, o Renan já botou ali o telefone dele, eu tenho aqui os endereços de todos os projetos. E se vocês tiverem palavras finais, queridos, queria agradecer muito, muito aos nossos convidados, a Elaine, ao Renan, a Verônica, muito, muito, muito obrigado por compartilhar a experiência de vocês com a gente. E meus parabéns pelas iniciativas de cada comunidade, pela iniciativa da CUFA, né, que já desenvolve um trabalho tão importante há tanto tempo, e esse trabalho é fundamental. Se alguém quiser, palavras finais, aos convidados também, quem quiser fazer colaborações, essa é a hora. Bom, eu dou uma palavra rapidinha. Agradeço a oportunidade de ter participado desse encontro. A Deise me fez que eu participasse e estou muito agradecido de conhecer os projetos que estão em pauta nas comunidades, tá certo? E que isso aí eu posso levar, inclusive, para o próprio Pedro II, quando nós discutirmos alguns problemas ligados à atuação dos nossos estudantes e das famílias no processo de educação nosso lá, eu possa dar mais uns subsídios para que eles possam entrar em contato com vocês, inclusive, para ter mais informações, principalmente das comunidades em que nós atuamos. Então, agradeço pela oportunidade e confio que vocês tenham sucesso na sua empreitada. Obrigado, Jorge.
Gente, só agradecer essa oportunidade de troca. Eu também quero agradecer, expandir meu carinho por todos, o que precisar, a Frente CDD está aí, Verônica, pode contar comigo e é nós por nós, sempre. Agradecer também, obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço de conversa, acho que foi muito positivo. Daqui já saem várias temáticas, várias pautas possíveis para o Voz, para a CUFA, Frente CDD, enfim. Acho que é muito válido fazer essas conexões e muito importante também. Muito obrigada a todo mundo que participou. Esse é um evento mensal. Oi, pode falar, Deise. Não, eu queria só rapidinho também, antes de você fazer o fechamento, agradecer a todos também e lembrar que a SBIC está reiniciando agora a partir de agosto com as nossas aulas online, né? E dizer que foi muito bom a nossa conversa, a gente continua aí, né? Vamos ver se a gente continua fazer outros encontros como esse para a gente poder continuar trocando. E queria agradecer a presença do Maurício Camilo, que veio aqui nos prestigiar. Ele está aqui presente até agora, Maurício Camilo, que é lá da comunidade do Salgueiro, assistente social, e está aqui participando com a gente até agora. Tá? Um abração e muito obrigada a todas. Muito obrigada. Essas aulas que a Deise falou, só para completar, a Asbrinc tem um projeto de pré-ENEM social online, gratuito, e nesse momento, né, para todos os alunos do Brasil. Então, é só seguir nossas redes também, a gente está divulgando, porque a gente sabe. O nosso último encontro foi sobre o Enem, e aí a gente está nessa campanha também para auxiliar os nossos estudantes que estão passando por isso, né? Temos aí algumas campanhas de viabilizar a internet para os alunos poderem ter aulas pela internet, nós temos mais essa luta, mas, enfim, muito obrigada, uma boa noite para vocês. Todos os links estão ali, sigam as páginas, procurem se informar, conheçam o trabalho desses projetos e de outros projetos sociais que estão fazendo esse trabalho no Rio e no Brasil, nesse momento. Obrigada a todos. Esta conferência será gravada agora.